que eu sempre falei sobre as atitudes do Marcelo em jogos do Flamengo, né? Cara, Fla-Flu, em muitos outros momentos. Olha, vou falar uma coisa, hein? Eu sei que aqui é canal de Flamengo, mas a gente fala sobre o futebol brasileiro também. Eu gostei da atitude do Mano. Gostando ou não do Mano Menezes, eu aprovei a atitude do Mano. Hierarquia é tudo. Eu vou falar sobre isso. A gente vai trazer aqui, né, a declaração do Mano Menezes, porque... mas o que isso tem a ver com o Flamengo, Paparazzo? Tem tudo a ver com o Flamengo. Tem tudo a ver com o Flamengo, porque jogador não pode ditar regra. Eu estou usando esse exemplo para mostrar para vocês, e digo mais, hein? Abre o olho. Rebaixamento é logo ali. É logo ali. E eu não estou aqui zoando não, hein? Eu não estou aqui zoando não. Eu estou avisando. Avisando. Porque sabe como é que é jogador de futebol quando não quer jogar? A gente vai falar aqui a gente vai falar aqui de muitas outras notícias que a gente tem para trazer para vocês, né? O Landim falando sobre várias situações, inclusive questão de Gabigol, se continua ou não no Flamengo, é um assunto do momento. A gente teve astro da NBA voltando a dizer que quer jogar no Flamengo, tá? Mais uma vez, monstruoso Jimmy Butler, a gente vai trazer isso aqui também. E a gente sabe que é um jogador que há muito tempo, né, já fala que quer jogar no Flamengo. Eu também recebi aqui um vídeo interessante de um atacante que pode ser muito bom para o Flamengo, destaque na Premier League. Olha, bastidores aí de Flamengo e Atlético Mineiro, tem discussão com relação à arbitragem. A gente também trazendo aí que o Gerson vai desfalcar o Flamengo, a seleção brasileira, convocação, vai desfalcar o Flamengo, vai prejudicar o Flamengo, briga por Libertadores, tá? E a segurança para Flamengo e Atlético Mineiro, né? Destaque aí positivo para vocês na decisão aí da Copa do Brasil. Então, a gente chega aqui com o oferecimento da Flabet, lembrando que você tem aí, né, até R$600 de bônus no primeiro depósito. Você tem que fazer o seu cadastro, ativar o seu bônus. Na sequência, ativou o seu bônus, você faz o depósito para você receber o bônus. Lembrando de ficar de olho no rollover. Lá ele, né? De olho aí, por quê? Porque tem o regulamento. Então você tem que diariamente estar utilizando ali para não perder, tá? E tem que cumprir o rollover ali para você não se dar mal. Agora, vamos lá. Tem todos os nossos patrocinadores no comentário fixado aí. Aproveite. Eu vou começar falando da segurança, que é muito importante para o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Teremos mais de 2.000 agentes, né, para essa primeiro jogo da final, né, na verdade. Então, no domingo aí, teremos 940 policiais do BEP e do batalhão da região, né, pela PM. Reforço de 68 agentes do grupamento do policiamento ferroviário, 170 guardas municipais e 30 membros da Polícia Rodoviária Federal que ajudarão na escolta de clubes e organizadas, tá? Para completar, ainda 1.200 agentes privados estarão aí também exclusivamente dentro do Maracanã. O pessoal lá os stewards, etc., da Sunset, por exemplo. Então, mais de 2.000 aí, né? E já foram praticamente esgotados os ingressos, restam poucos, né? Então, bilhetes colocados à venda foram 57 mil e o público presente pode chegar a 66 mil, tá? Pode ter recorde, mas é difícil, porque não tem muito ingresso vendido no setor sul, justamente por causa da rivalidade. Eu já expliquei para vocês que o torcedor do Atlético, 4.000 lugares ali, embaixo não pode ter ninguém, tá? Curiosamente, essa será a primeira final entre Flamengo e Atlético desde a decisão do Brasileiro de 80. Muita gente acha que já teve. Não teve. É a primeira final entre Flamengo e Atlético, né, desde a decisão de 80. Tá? Teve, na verdade, torneio, né? Se não me engano, o Flamengo foi campeão, vocês podem me ajudar aí.
É isso mesmo, ó. Copa Rede Bandeirantes 1997, Flamengo 1, Atlético 0, tá? Flamengo venceu o Atlético Mineiro nesse torneio, mas não teve nenhuma competição importante acontecendo entre Flamengo e Atlético Mineiro depois de 1980. Olha só, a convocação do Gerson vai desfalcar o Flamengo no Brasileirão, tá? Apesar do campeonato parar nas datas FIFA, o clube tem um jogo com o Atlético Mineiro marcado no período, tá? Então o jogo Flamengo e Atlético, aquele do Brasileiro, tá? O jogo Flamengo e Atlético do Brasileiro, o Gerson estará na seleção brasileira. Olha que loucura, né? Ah, mas o Flamengo já não está mais brigando. Ué, pode estar, depende do que vai acontecer, se os times da frente vão tropeçar, né? Foi o único jogador do Flamengo na convocação, ele vem sendo aí o principal jogador, né, do clube em 2024, e apesar do campeonato parar nas datas FIFA, o Flamengo terá esse jogo aí com o Atlético Mineiro, né, no dia 13, às 20 horas, no Maracanã, partida da 33ª rodada, e não pode ser no final de semana anterior, porque o Flamengo enfrenta o Galo na final da Copa do Brasil, no dia 10. Né? E como os mineiros também estão na decisão da Libertadores, não há outra data disponível. Mas é um absurdo, né? O principal jogador está fora. Aí, para completar, o Pulgar já está convocado pelo Chile, e é outro que está fora. Arrascaeta e Varela, né, Plata do Equador, também devem ser convocados. Então o Flamengo perdendo 5 jogadores, Gerson e mais 4 jogadores, um absurdo, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, é um absurdo completo, né? O Flamengo perder 5 jogadores na reta final do Brasileiro. Que absurdo, cara. Eu fico assim tentando entender. Os caras desvalorizam o próprio campeonato, né? Desvalorizam o próprio campeonato. Mas aí vão falar, não, mas aí o Flamengo não tá disputando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já... Não, cara, disputa Libertadores com o Inter, direto. Pode disputar título ainda, mesmo muito remoto, mas pode. Então é absurdo, cara. Absurdo, né? E, cara, essa é uma notícia aqui de que o Flamengo e o Atlético estão tendo aí bastidores fervendo com relação à questão de arbitragem. Os dois clubes estão reclamando de arbitragem, né? E o Atlético se apoia na ideia que já foi prejudicado contra o Flamengo no passado, já reclamou, já chorou pra caramba. E os dirigentes do Flamengo estão rebatendo, né, essas reclamações e diz ter preocupação, eles dizem ter preocupações com essas narrativas porque entendem que a arbitragem já chega pressionada, tá? Então, os dirigentes do Flamengo cobrando, né, a arbitragem também antes, porque já diz que toda essa narrativa do Atlético já é para colocar pressão na arbitragem para os dois jogos, né? A gente teve aí o Felipe Luiz se manifestando também, né? Que o Flamengo se entende prejudicado repetidas vezes. Ele falou isso na coletiva de imprensa, né? E a gente sabe que o clima tem esquentado com relação a isso, com relação à arbitragem, porque o Flamengo vem sendo prejudicado e eles tentam ainda colocar uma pressão aí contrária, né, para cima do Flamengo. A gente teve aqui eu recebi um vídeo aqui que eu fiquei impressionado com um jogador. O cara é centroavante, 70 participações em gols, fez 25 gols, 13 assistências até o momento que tinham analisado esse vídeo dele. Não foi de agora, de alguns meses atrás, mas estava arrebentando. O Cúcio Fernandes, camisa 9, aí, seria um nome interessante, avaliado em cerca de 10 a 15 milhões de euros, joga na liga nos Estados Unidos, né, na MLS, e ele está no Columbus. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá uma olhada nesse jogador, nesse Cúcio Fernandes, centroavante, ele também
cai pela direita e pela esquerda, tá? Tô vendo aqui no Transfer Market, mas dá uma olhada nos lances do Cucho Hernández. Cucho Hernández. Dá uma olhada, vai no Google, no YouTube, coloca Cucho Hernández, né? Seleção da Colômbia, jogando lá na Liga Americana. Olha, eu vou falar para vocês, cara. Bom jogador demais. O Flamengo vai precisar contratar aí, né, para 2025, até porque não tem uma definição com relação ao Gabigol, né? O Flamengo definiu aí algumas situações para renovar com o Gabigol. Ele tem contrato até dezembro desse ano e segue com o futuro aí indefinido, né? E aí há um consenso de que o Gabigol está em crescimento desde que Felipe Luiz assumiu a equipe, segundo aqui o Coluna do Fla, e o presidente Rodolfo Landim admitiu a pessoas próximas no clube a possibilidade de estender o vínculo com o atacante. Eu, sinceramente, tá, eu acho que o Flamengo precisava buscar um novo nome. Eu até um certo momento achei que o Gabigol poderia se recuperar, mas hoje eu não vejo, a não ser que o Gabigol se destaque muito na final da Copa do Brasil. Eu desapegaria, vou ser sincero com vocês, eu desapegaria e partiria para um outro nome, como eu estou falando aqui, que tem alguns nomes, como esse Cucho Hernández, aí do futebol lá da MLS, né, que joga no Columbus. O Flamengo tem que buscar esses nomes. Eu vi esse nome aí num perfil que fala de futebol, fui lá olhar, entrei aqui no highlights do jogador, cara, espetacular, cara. Agora, saber se vai fazer isso no Flamengo, mas, por exemplo, Luiz Araújo, que machucou, veio da MLS e estava arrebentando aqui, estava jogando demais o Luiz Araújo. Então é possível, sim, é possível. O Landim falou, então, não estou deixando ele ir embora, minha caneta, a tinta só seca 31 de dezembro, querendo dizer que ele pode, sim, ainda renovar com o Gabigol e assinar o que ele quiser até 31 de dezembro, né? Ele fala, a situação está a mesma há meses. Ele tem uma proposta, o presidente do clube sou eu. Os caras estavam negociando, mas não foi nada fechado. Primeiro, eu não estou deixando ele ir embora. Tem a proposta. Então, se ele for embora, é porque ele encontrou alguma coisa melhor. Ele tem uma proposta para ficar no Flamengo. Eu acho que ele também quer ficar no Flamengo. Agora, eu acho que as coisas precisam se juntar. O Flamengo precisa ter a perspectiva, de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos. Exatamente, não tem essa garantia, né? Não tem. Porque uma coisa é fazer uma aposta por mais um ano, outra é fechar o contrato por 5 anos com ele, com salário elevado. Não tem a menor condição, Landim. Não tem a menor condição. Você falou que o Gabigol sofreria uma perda de imagem caso ele saísse do Flamengo. Por quê? Cara, o Gabigol é um ídolo da torcida e ele merece isso pelo que ele entregou pelo Flamengo. E o que ele entregou, eu falo para todo mundo, tá na história. Ninguém vai conseguir apagar. Eu tive que me justificar porque comparei com uma situação do Zico. Mas assim, o Landim segue explicando aqui, o presidente Rodolfo Landim. O que eu disse pro Gabigol é que ele tem uma oportunidade, porque você teve uma época de ouro do Flamengo em que o nome que ficou marcado foi o Zico. E a gente teve grandes jogadores também nessa fase do Flamengo aqui, que também foi uma fase vencedora. Não ganhamos um Mundial, mas ganhamos 2 Libertadores. Tá falando agora dessa geração 2019. E o ídolo da torcida passou a ser ele. Então, o que eu tinha, né, ele deixando claro que o que eu tinha dito na época é o seguinte: se ele continuar a ter uma carreira no Flamengo, eu acho que ele pode ser um ídolo, não durante o período que ele está aqui jogando, mas ele pode carregar isso para o resto da vida dele, né? Você acha que eu desejo algo diferente? Não, todo mundo deseja isso, né? E sempre ser a referência desse período, a maior referência, porque os outros também serão referência, mas assim, a maior referência desse período vitorioso que o Flamengo passou, tá? Você poderia renovar o Gabigol agora caso ele aceite a proposta que está de pé? Não. Isso pode, isso já está na mesa, ele confirma de novo. O contrato dele termina dia 31 de dezembro, mas assim, é claro que a partir da eleição pode haver uma continuidade. A gente vai ter esse período de 20 dias, porque no 1º de janeiro já é outro presidente, entendeu? Com certeza é outro, pode ser o Duns que ele apoia, mas é outro. E aí ele pode firmar o contrato do jeito que ele quiser com o Gabigol. Mas assim,
até o dia 31 de dezembro eu botei na mesa um contrato. Se ele quiser fazer, ele vai fazer e eu vou renovar, entendeu? Ele já deu a palavra. Minha caneta, a tinta só seca 31 de dezembro. Landim já deu a palavra a Gabigol, tá? A gente fez uma proposta para ele de 2 anos de contrato sobre o Bruno Henrique, ele falando, né? A situação do Bruno Henrique influenciou nessa proposta mais tímida para o Gabigol. Aí ele fala, virou 3 anos ali no final da negociação, a gente sentiu que ele queria ficar no Flamengo e ele deixou dinheiro na mesa para continuar no Flamengo. Ele tinha uma proposta para jogar fora melhor, economicamente falando, e ele resolveu ficar no Flamengo. E a gente não tinha por que duvidar que ele ia estar jogando bem. A gente estendeu essa negociação porque ele estava voltando de uma lesão grave. Então o Landim falando aí tanto do Gabigol quanto do Bruno Henrique. Agora vamos falar aqui da questão do Mano Menezes, né? Que eu falo que afeta não só o Fluminense, afeta o Flamengo também. Por quê? Porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, cara. Jogador querer mandar mais que o clube, querer mandar mais que o dirigente, querer mandar mais que o técnico. Não tem mais espaço para isso, né? Eu não sei se vocês viram o que o Mano falou. Eu iria colocar Marcelo naquela hora. Ele falando. Mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então coloquei JK na beirada, é um jogador de força. Ele ia colocar o Marcelo e desistiu, empurrou o Marcelo de volta pro banco. Né, de sair. Sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou que o time teve nenhum tipo de problema. Queria saber de você, além dos desfalques que o Fluminense tem, se esse entreviro entre você e o Marcelo pode afetar o restante da temporada do Fluminense. Obrigado. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, claro. Porque assim o futebol ele é feito dessas coisas também, às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Vocês sabem que eu não... Aí eu falo para vocês, né? Resolver internamente, mas o jogador tá na beira do campo e diz que não vai fazer o que o técnico tá pedindo, né? Rapaz, onde é que a gente vai chegar desse jeito? E eu não queria o Flamengo numa situação dessa, hein? Campeão da Libertadores do ano anterior, né, jogando como campeão da Libertadores e podendo ser rebaixado. Porque o Fluminense tem um jogo a mais e está a 2 pontos do pessoal que está no rebaixamento. Há uma diferença muito pequena ali entre o 12º, que é o Fluminense, e o rebaixamento. E o que aconteceu? O que é o mais grave nisso aí? Que aí eu falo que a gente não pode deixar isso acontecer com o Flamengo, no nosso clube, né? De jogador querer mandar mais que treinador, dirigente e mandar mais que o clube. Quando o Marcelo faz isso, é óbvio que vai ter jogador que vai ficar do lado dele. Muitos vão ficar a favor do Mano, mas é óbvio que boa parte do elenco vai ficar a favor do Marcelo e vai tentar fritar o treinador. E nessa de tentar fritar o treinador, um Fluminense que não tem condição de perder mais ponto nenhum, vai cair para a 2ª divisão. O rebaixamento é uma realidade com o grupo rachado. É isso que esses jogadores arrumam por acharem que são maiores que os clubes. A verdade é essa, né? Eu tô falando disso aqui porque a gente precisa sempre ter cuidado, usar como exemplo isso que está acontecendo aí com o medalhão com o Marcelo. Tem que usar isso como exemplo. Ah, mas não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver com o Flamengo, sim, senhor. Tem a ver sim, porque isso acontece no Flamengo. E a gente precisa lembrar que muitas atitudes interferem no desempenho do clube. E quando você não tem condição de perder mais ponto nenhum, a gente tem que reclamar das convocações, né, da data do jogo Flamengo e Atlético. A gente tem que reclamar quando o jogador aí faz uma situação como essa aí, porque hoje foi com o Fluminense, mas pode ser com o Flamengo, como já foi com o Flamengo em alguns momentos. A gente já teve confusão lá do Sampaoli, do Pablo Fernandes, né? Pablo Hernandes era o preparador físico do Sampaoli.
e muitas outras. Então, gente, essa é a realidade, tá? Eu vou falar aqui agora, pra gente encerrar, do Jimmy Butler. Ele deu entrevista lá na NBA e voltou a falar que sonha jogar no Flamengo. Olha só. Vou trazer aqui rapidinho, vamos lá. Ó, o Jimmy Butler. Ele fica... hosted a game in Brazil. Oh, did they? Yeah, they hosted a My game in native Brazil. land. Yeah, and can you imagine yourself playing Brazil? What? Yeah, Brazil? No, I'm coming to Flamengo after my NBA career. Yeah, for sure. I would play for Santos, but I looked. Jogaria pelo Santos, mas eu vou jogar no Flamengo quando ele se aposentar na NBA. Ele falando que, de novo, que ele quer jogar no Flamengo. Ele foi perguntado sobre NFL no Brasil, né? E aí ele começou a falar sobre isso, de jogar no Flamengo. We got like a 3-on-3 team, so I can't go down there, but I'm being Flamengo. And just in the subject of Brazil. E ele falou, you're a great- vou estar no Flamengo. Eu vou estar no Flamengo. Né? Ele soube que o Santos não tem time de basquete, então ele vai jogar no Flamengo. Ele também gosta do Santos, né? Deixou claro. E aí ela fala aqui agora que ele é um fã do Vinícius Júnior, o que ele teria a dizer sobre o Vinícius Júnior. Vinny Jr. Damn. And I don't want to talk about it. Eu não vou falar sobre isso. please talk about. Eu não vou falar sobre isso. Ela, por favor, fala sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Deixando claro que ele acompanhou e não quer falar sobre o assunto. I want to talk about it. Eu não quero falar sobre isso. Mas, jogador aí, mais uma vez falando que quer jogar no Flamengo. E aí? Gostaria de ver o Jimmy Butler com o manto sagrado, levando o Flamengo a mais títulos no basquete? Comenta aqui, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!